A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um programa Semeando para a Vida Eterna da Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana de Lages fica na rua Coronel Fausto de Souza, 353, no centro, ali atrás do Seja, na frente da Moto Honda. Você é o nosso convidado. A nossa programação que está acontecendo nesses tempos é somente no domingo, às 9h30 da manhã, nós temos um culto devocional, às 10 horas nossa escola dominical, que se estende até às 11 horas, com o estudo da Palavra de Deus, e depois às 19 horas o nosso culto vespertino. Você é nosso convidado, estamos ali adotando todos os cuidados preventivos, dos cuidados da Covid-19, temos o álcool em gel na entrada, nós pedimos que você venha de máscara, mas você é nosso convidado para participar do nosso culto. Nós vamos agora aos nossos patrocinadores para a mensagem que eles têm para vocês. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo-esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Queridos, nós vamos orar pedindo que Deus esteja nos abençoando, que Ele nos dê iluminação neste momento de reflexão na Sua Palavra. Oremos. Querido Deus e Pai, nós te louvamos por mais um dia de vida que o Senhor nos dá, por mais essa semana que se inicia, ó Deus. Te agradecemos a oportunidade e a bênção, ó Deus, de podermos partilhar a Tua Palavra através desses canais de comunicação. Que o Senhor esteja abençoando a cada um que estiver ouvindo a Tua Palavra. Em nome de Jesus, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo, sabedoria e graça. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Querido, você pode acompanhar também os nossos programas ou através da Nova Era TV, no canal 21, através do YouTube também da Nova Era TV ou os canais da própria Igreja Presbiteriana, o Instagram e o Facebook e também o YouTube com esse endereço aí, @Igreja Presbiteriana de Lages. Então nós vamos hoje dar início a também mais um tema. Estamos começando o mês de junho. E o que é que nós comemoramos em junho? Dia 12, o Dia dos Namorados. O amor está no ar. Então o nosso tema do mês é sobre o amor de Deus, amando a Deus. E a primeira reflexão que nós vamos fazer é sobre o amor como forma de adorar a Deus. E quem fala muito sobre o amor, principalmente no Novo Testamento, é o apóstolo João. Ele escreve o seu evangelho e no seu evangelho nós temos um versículo chave para entendermos a nossa salvação, que é João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mas nós temos as cartas do apóstolo João também. E na sua primeira carta, nós temos um texto um pouco mais elaborado sobre o amor de Deus, que é no capítulo 4 da primeira carta, dos versículos 7 até o 21. Então eu vou ler esse pequeno pedaço da palavra de Deus para a nossa reflexão hoje. E diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus
e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém. Até aqui, queridos, a primeira carta de João, capítulo 4, dos versículos 7 até o 21. Então, quando nós falamos de amor, muitas vezes nós temos um conceito formado de algo relativo a uma ilusão, não é? Muitas vezes nós aprendemos que o amor é aquilo que nós vemos nas telas dos cinemas, nas novelas, nos filmes, aquele tipo de romance, né? De paixão. Quando nós falamos de amor, nós pensamos logo num ambiente romântico, num objeto de amor que é a pessoa amada. Mas o amor, ele não é simplesmente um sentimento, porque a gente não pode mandar os nossos sentimentos, não é? Mas quando nós observamos a palavra de Deus, o amor se torna um mandamento. Deus está ordenando: ame a Deus de toda a sua força, alma e entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E como é que nós vamos obedecer? E isso se vai contra o nosso sentimento muitas vezes. Temos que amar muitas vezes a pessoa que nós estamos magoados com algum sentimento contrário, ou simplesmente não vamos, não simpatizamos com aquela pessoa. Então, a nossa reflexão hoje é com relação exatamente ao entendimento do que é o amor. Que o amor é algo prático. Ele se manifesta em algo que nós fazemos, não em algo que nós sentimos. E também é em algo que nós sentimos. Mas esse sentimento ele é transformado em nós pelo próprio Deus através do Espírito Santo. Por isso que é fruto do Espírito também, né? Nós entendemos que o fruto do Espírito também manifesta essa questão da benevolência, do amor, da bondade, da benignidade, que é a disposição de fazer o bem ao próximo. E o texto que nós lemos aqui, o primeiro ponto que me chama a atenção é exatamente essa revelação que o apóstolo João traz sobre Deus.
E aí eu coloquei, como não amar a Deus? Como não amar a Deus? Quando você começa a ouvir e a entender a revelação de Deus, de si próprio para nós, primeiro como um ato de resgate, Ele está nos resgatando, está nos trazendo a vida, está nos livrando da condenação eterna. Uma pessoa que age desse jeito, ele só pode ser, nós só podemos ser agradecidos. E como é que nós podemos agradecer a Deus? É fazendo, né? Então, quando o apóstolo João começa a descrever a questão do amor, ensinando a cumprir esse mandamento do amor, ele diz assim, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E ele fala que Deus é amor. E que todo aquele que é nascido de Deus e conhece a Deus, ele ama. Porque é uma resposta natural ao amor que nós recebemos de Deus. Porque Ele nos resgatou, Ele nos amou, né? Então, como não amar alguém que nos ama com tanta intensidade? Alguém que nos ama tanto que manifestou o seu amor enviando o seu Filho por nós, para que Ele se tornasse um de nós, para que Ele cumprisse aquilo que foi determinado na criação, né? Que é a glória de Deus. Deus criou, fez todas as coisas para a honra e glória do seu próprio nome. E nós roubamos essa glória. Não cumprimos esse mandamento, né? Nós resolvemos ser iguais a Deus. Então, quando nós resolvemos ser iguais a Deus, no Éden, nós roubamos a glória de Deus. Queremos a glória para nós, né? Então, essa revelação se manifesta principalmente nesse ato de Deus em Jesus Cristo de abrir mão do seu lugar na eternidade, né? Ele se encarna e vive no meio de nós, sofre o nosso sofrimento, leva sobre si o nosso pecado e nos perdoa e nos salva. É uma história de amor, do maior amor que a gente pode conhecer, não somente de uma paixão, né? Em segundo lugar, como um amor tão grande me alcançou, né? Aqui ele diz, Ele nos amou e enviou o seu Filho. É interessante que ele fala assim, Ele nos amou primeiro, né? Ele nos amou primeiro. Esse amor, depois da nossa queda, esse amor por Deus, não é possível nós manifestarmos esse amor por Deus se nós não recebemos esse amor de Deus primeiro, porque Ele não está mais em nós depois da queda. Aqui ele diz, no versículo 10, né? Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então esse amor, ele se concretizou num ato palpável, visto, testemunhado por aqueles que viveram naquele tempo, mas mais que isso. Quando nós pegamos o Antigo Testamento, né, está ali descrito que todos aqueles que fazem parte do povo de Deus creram na manifestação de Deus no seu Filho, mesmo antes dele acontecer. Eles anteviram, né? O Jó, quando está ali no meio do seu sofrimento, ele declara, eu sei que o meu Redentor vive e ainda se levantará sobre a terra. E aí quando você vai para a carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 11, na galeria da fé, diz ali sobre aqueles que creram, né, no Filho de Deus, anteviram, mesmo sem ter se cumprido aquela promessa, mas eles creram na promessa de Deus, de que o resgate viria, de que o seu Filho encarnaria. Então, é isso que quer dizer evangelho. É a boa nova, é a boa notícia
de que essa promessa se cumpriu em Jesus Cristo. Essa promessa feita na antiguidade, muitos anos, milhares de anos antes. Né? Aqui já a promessa de Deus é parte do Éden, logo após a queda, quando ele fala sobre a mulher, o seu fruto, e esse fruto pisaria a cabeça da serpente. Então nós temos aqui já o proto-evangelho, né? A boa notícia, um vislumbre da boa notícia, de que o fruto da mulher seria esse resgatador. Então nós estamos, nesse mês de junho, né? Estamos buscando entender e nos relacionar com Deus, amando a Deus com a nossa inteligência, com o nosso coração, que são os nossos desejos, e com todas as nossas forças. Né? E o que são forças? É nós nos esforçarmos para que isso aconteça. Então, nós vemos muitas declarações de amor, né? Muitos casais apaixonados, algumas declarações de amor, mas que não se traduzem em ações concretas de amor. Muitas declarações de que é o amor eterno, de que é o amor da vida, só que esse amor não se traduz em cuidado, em respeito, em prioridade, né, do seu objeto de amor, da pessoa que você ama. E muitas vezes o pior é isso. O objeto, uma coisa se torna objeto do amor e você dedica a sua vida, os seus recursos para aquilo. Tem um escritor norte-americano, um pastor presbiteriano, já jubilado, Timothy Keller, foi pastor em Nova York, e ele escreve um livro chamado Os Deuses Falsos. Não é? E ele fala que para identificar se nós estamos com um falso Deus no nosso coração, nós não estamos amando a Deus em primeiro lugar, né? Ou com toda a nossa força, entendimento e alma, ele diz assim: você quer identificar qual é o Deus que está dominando você? Começa a analisar onde que você está dedicando mais tempo e mais recurso. No que você está dedicando mais tempo e mais recurso. Porque aquilo que você ama é aquilo que você vai dedicar mais tempo e mais recurso. Então, hoje em dia, não é muito difícil, né, a gente identificar alguns deuses. Primeiro que o próprio mundo nos dá a dica. O que é que mais gera dinheiro, mais gera recursos nesse mundo? Primeiro é entretenimento. E segundo, drogas. Né? Então, as coisas que mais dão dinheiro, que as pessoas mais investem, têm essas duas características. Entretenimento, ou seja, você vai ficar ali absorvido, seja por redes sociais, por filmes. Não que isso em si seja um pecado, mas se você está dedicando muito tempo e recursos nisso, é provável que você esteja amando mais essas coisas do que pessoas, do que aquelas pessoas que você diz que ama. Né? Então, faça esse teste, faça essa reflexão. No que é que você tem investido muito mais tempo e recursos, dinheiro seu, né, que você tem investido na sua vida, e aquilo provavelmente é aquilo que você está adorando. Né? Jesus diz: onde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Né? E aí ele diz: invista no tesouro que não pode se acabar, não pode enferrujar, não pode ser roubado. Né? Todas as coisas que nós vemos aqui, materiais, elas podem ser roubadas, podem se acabar por velhice, por ferrugem, podem sumir de um dia para o outro. E ele diz: o maior tesouro que nós temos é a nossa salvação, é investirmos na nossa salvação. E como que João trata a questão exatamente do amor na prática, né? É muito fácil. João dá algo muito, muito prático, muito fácil de se detectar se nós amamos a Deus ou não. Como nós tratamos os nossos irmãos e irmãs. Como é que nós relacionamos, como que nós demonstramos os nossos sentimentos, o nosso afeto
para os nossos irmãos e irmãs. E é interessante que muitas vezes nós podemos fazer coisas sem amor. O apóstolo Paulo escreve no capítulo 13 da sua primeira carta a Coríntios só sobre o amor. O que o amor não é, primeiro ele explica, e depois o que o amor é. Muitas palavras inspiradas ali, né, em autores antigos, mas ele pega essa premissa do amor e começa explicando. E ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como um símbolo que retine, né, que ressoa. Ou seja, eu posso falar e falar exatamente sobre amor, mas sem amor. E tudo que eu falar serão só sons. Eu posso até entregar a minha vida por alguém, deixar o meu corpo ser queimado por alguém. Mas muitas vezes esse ato em si é o egoísmo nosso. E ele falou assim: ainda assim nada serei. Então ele começa explicando o que não é o amor, né? Muitas vezes nós cremos que fazemos algo sempre para manifestar o amor, provas de amor, né? A gente diz provas de amor. Mas essa prova de amor muitas vezes está dizendo mais sobre o meu egoísmo, o que eu quero sentir, o que eu quero expressar com relação a mim, do que com relação a outra pessoa. Mas para Deus, o apóstolo João, ele esclarece isso, ele define bem isso. Não se pode dizer que você ama a Deus se você odeia seu irmão. Irmão, a gente não está falando de irmão de sangue, irmão são as pessoas, principalmente aquelas que você congrega e confessa a mesma fé. Não dá para dizer que você ama a Deus se você odeia o seu irmão. Para encerrar aqui, né, nós vivemos dias difíceis, de muita polarização política, polarização de ideias. E nós estávamos fazendo uma reflexão numa escola dominical falando exatamente sobre isso. Nós oramos para que Deus intervenha, pese a mão, né? A gente sempre ouve esses tipos de coisas, né? De jargão, né? Que Deus pese a mão. E Deus esclarece que a gente não deve pedir isso. Nós podemos chorar, devemos chorar por justiça, devemos chorar quando nós somos injustiçados, clamar a Deus. Mas o problema é quando nós queremos ver a justiça feita nos outros. Isso pode ser um problema para Deus, para nós. Porque nós podemos nos satisfazer com a disciplina do outro, com o outro sendo humilhado. E isso para Deus não é agradável. Então a gente precisa trabalhar no nosso coração exatamente essa questão de justiça de Deus. Que Deus faça a justiça dele, mas que ele tenha misericórdia. Deus não se compraz na morte do ímpio. Ele não tem prazer na morte do ímpio. E muitas vezes nós ficamos com um sentimento de prazer quando vemos alguém, um inimigo nosso ou quem não gostamos, sofrendo. E Deus diz: não fale bem feito, bem feito. Não diga bem feito, bem feito. Porque isso não é bom. Isso aborrece Deus. E se nós não amamos ao nosso irmão, nós não amamos a Deus. E um exemplo é só o apóstolo João mesmo. Ele sabe do que está dizendo, não é? Os retratos retratam sempre o João como alguém delicado, né? Quase uma moça, de tão delicado que é. Mas João tinha um coração muito pesado. Certa feita, Jesus precisava passar por Samaria, e João foi com seu irmão tentando achar pousada para Jesus, e não achou. Quando ele voltou, ele falou: Jesus, ninguém quis te dar pousada. Vamos pedir para que Deus desça fogo neles, nos samaritanos. E aí Jesus disse: você não sabe de que espírito você está falando, né? Mas João aprendeu o amor. Tanto é que ele ensina agora. Que Deus esteja abençoando a sua vida, a vida dos seus familiares. Continuamos orando para que Deus nos livre dessa pandemia, dessa doença terrível, que você tenha paz com a sua família e muito amor, o amor de Deus no seu lar. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.
Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontra